essa live para assistir, fique à vontade, tá? Hoje nós vamos assistir pessoalmente. Não vai não. Olha. Eu fiz foto, fica tranquila, eu tô olhando. Sinto um pouquinho. Quase Eu? eu. Oh. Porque é pouco. Fica aí, bonitinho. Imagina. Boa noite, gente. Como vão vocês aí? Como tá indo essas semanas? Vamos começar já. Quando parar o barulho. Muito bom ter de novo vocês. Tocar aqui no centro esse ano. Ainda não tinha tocado. Muito bom estar de volta com vocês. Frei Luiz, anjo de luz, venha me guiar. A casa se enche de luz quando a ti louvar. De Deus eu suplico, venha me guiar. Com a bênção do nosso trabalho a continuar. As quedas em nosso caminho vão acontecer. Levanta e sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. Com a bênção do nosso trabalho a continuar.
Rei luz, anjo de luz, venha nos guiar. Muito boa noite novamente para quem está chegando agora na live. É um prazer estar aqui de volta com vocês mais um ano. Lembrando sempre para vocês colocarem uma água a ser frutificada aí perto de vocês. Tem o mesmo valor, o mesmo efeito da água aqui presencialmente, tá? Continuando. Nesses momentos de tristeza, minha mãe Maria vem a mim, dizendo palavras sábias, deixa estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixa estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. Deixa estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. Quando nossos corações no amor se contraem, haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz nos acalmar, haverá um novo dia, deixe estar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. Grande Maurinho. Muito boa noite. Bom te ver aqui. Oi, igualmente. Quanto tempo.
Sentiu saudade, meu amigo? Com certeza, com certeza. Nossa, então somos dois, hein? É o segundo aí. É o É o segundo. segundo aqui. Isso. Vamos lá. Será que assim tá bom? Tá bom, tá bom. O pessoal lá agora está ouvindo bem? Então tá bom. Já matamos as saudades. Eu agora vou passar o meu Pix. Anota aí, por favor. Opa! Se eu soubesse, eu já tinha passado o meu. Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, então, direto do Frei Luiz. Mais uma live ao vivo. Que a gente É não sem fraco, inédita né? na internet. Então, mais uma live aqui, direto do Frei Luiz, né? É sempre bom lembrar que você deve compartilhar este link com todos os seus amigos, os grupos, familiares. Compartilhe com todo mundo. Quanto mais casas ligadas no Evangelho do Frei, mais se fortalece essa corrente aqui. É como a gente vem dizendo. Depois do Evangelho, nós temos aqui o trabalho de vibração. E todo mundo que está aí do outro lado, que está acompanhando, também faz parte desse trabalho de vibração. Porque é toda essa corrente unida neste pensamento, né? Esse pensamento do bem em prol das pessoas, é que fazem, então, com que o trabalho de vibração tenha uma eficácia cada vez maior. Não é? A espiritualidade conta com a gente e conta com você também, todos aqueles que estiverem assistindo, tá bom? Você também pode e deve colocar um copinho com água para ser fluidificado durante a palestra. Se preferir, uma garrafinha com água, até mesmo em intenção de outra pessoa. Marca o nome da pessoa aí, a água vai ser fluidificada como se estivesse aqui no Frei Luiz, tá bom? Mas não esqueça de entregar, de levar a garrafinha para a pessoa que você marcou aí o nome, tá bom? Essa garrafinha com água, ela pode ser completada durante a semana. Se você tem um galão de água na sua casa, você pode colocar ali, sabia, Maurinho? Pega aquela garrafinha com água Pode ser fluidificada, qualquer tamanho. coloca ali dentro do garrafão de água ali também, vai fluidificar toda a água também, tá bom? Você pode também mandar um nome para a vibração, tá? Aí pela live do Frei Luiz, pode marcar o nome aí, Janaína está lá dentro, ela vai anotar o nome direitinho, mas você também pode anotar e deixar aí do seu lado, também vai fazer parte desse trabalho de vibração, porque você faz parte do trabalho de vibração, tá certo? Daqui a pouquinho, palestra aqui com a nossa querida amiga Luciene, já chegou, né? Ansiosa? Bastante. Nem um pouco. Daqui a pouquinho, então. Tá bom, Maurinho? Tem bastante música aí pra gente ainda, não, Maurinho? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais algumas. Graças a Deus, você não quer? Deixou de novo Deixou de novo ou não? Tava Fechou com as pessoas outra vez? Então, Fazer assim ou não fazer, ficar aqui, sair daqui, falar ali, ouvir aqui, já não entendo. Se perder, evaporar, se destruir, desiludir, descontrolar, desesperar, eu te entendo. Acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Quando a esperança é no homem, é sempre assim. Nosso castelo de areia sempre chega ao fim. A vida transcende a carne, pode acreditar. Nosso Pai eterno não vai te abandonar. Fazer assim ou não fazer, ficar aqui, sair daqui, falar ali, ouvir aqui, eu te entendo. Se perder, evaporar, se destruir, desiludir, descontrolar, desesperar, eu te entendo. Acalma o seu coração. Acalma
do seu coração. Quando a esperança é no homem, é sempre assim. O nosso castelo de areia sempre chega ao fim. A vida transcende a carne, pode acreditar. O nosso Pai eterno não vai te abandonar. Tudo bem. Fez falta semana passada, viu, Maurinho? Opa, muito obrigado. Para mim fez muita também. Fez falta Faz aí, muita pessoal, diferença. também, porque nós tivemos que cantar aqui. Aí o bicho pega. Não fizemos muito sucesso, não. Vai perder o lugar. Eu tô vendo, já querem me derrubar já. Vamos ficar com salário. Tá vendo? Por isso que eu tava passando o meu Pix aqui, ó. Quem não anotou meu Pix, vou passar de novo, hein? Passa, é melhor passar de novo. Tem que ser um bem fácil, né? Bom, vamos lá? Vamos lá. Tá todo mundo então prontinho? Já colocou o copinho com água, a garrafa com água para ser fluidificado, mesmo em intenção de outra pessoa. Já mandou o nome para o trabalho de vibração? Se não mandou, pode escrever, deixa aí com você também. E lembrando, compartilhe esta live com o máximo de pessoas possível. Compartilhe bastante mesmo. Porque depois do Evangelho tem o trabalho de vibração, e desse trabalho de vibração todos vocês também fazem parte. Então é muito importante que estejam atentos à palestra, participem, tomem a água e depois mantenham-se conectados aqui com o Frei Luiz para as vibrações. É muito importante, faz toda a diferença. Porque cada casa que se conecta com o Evangelho, seja aqui do Frei ou de qualquer outra casa religiosa, ela se torna um ponto de luz. E é uma referência, então, para todos os nossos amigos espirituais. Aqui no Frei Luiz nós continuamos, então, vamos continuar por algum tempo, apenas com as palestras online. Não temos atendimento presencial, nós não podemos receber as pessoas aqui. Ainda vamos aguardar as determinações das autoridades sanitárias e depois dos nossos mentores espirituais. Então, isso ainda demanda alguns meses. Então a situação vai continuar ainda inalterada. Tá certo? Maurinho, tem uma música então para a nossa abertura, Maurinho? Vamos lá.
alguém, né, que é muito importante da gente, é sentir que a vida não acaba e que essa dimensão, essas lembranças tá aqui do nosso lado o tempo todo. Se eu pudesse retornar onde a memória agora está, ter o abraço de quem se foi, mas comigo ainda está, passeando pelo tempo, me lembrei desses momentos, entardecer perto da casa onde ia te buscar, lembro até do seu café em uma manhã qualquer, conversando na varanda, esperando o sol nascer, folhas secas pelo chão, sempre traz recordação do seu abraço no outono, esquentando o coração, na noitinha de verão, com pipoca e união, o cheiro da dama da noite crescendo no portão, você ainda está aqui, mesmo tão longe de mim. Se Deus quiser, vou te reencontrar, pois aqui não é o fim. Você ainda está aqui, mesmo tão longe de mim. Se Deus quiser, vou te reencontrar, pois aqui não é o fim. Cada dia que passa é um dia a mais sem a pessoa querida. Mas para aqueles que acreditam num ser superior, cada dia que passa é um dia a menos para reencontrá-la. E é assim então que eu convido a todos a unir os pensamentos. Vamos imaginar a figura do nosso Mestre amado, o Senhor Jesus, nos envolvendo em seus braços. Vamos pedir a Ele que eleve esse nosso pensamento aos céus, até Deus nosso Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui esta noite em Teu santo nome. Obrigado a Deus por nos enviar o Senhor Jesus para ser o nosso modelo de conduta. Obrigado também por nos enviar este amigo inseparável, este anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, intuindo, nos protegendo e nos direcionando sempre pelos melhores caminhos. Agradecemos também essa noite, especialmente a Frei Luiz, a Maria de Nazaré e toda esta falange de espíritos amigos
que saem em caravanas, visitando todos os lares onde haja um coração em sofrimento, levando a todos uma palavra de amor, de carinho, de conforto. E é assim que todos nós, unidos neste sentimento único de gratidão, é que levamos a Deus a memorável prece que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pedimos aos nossos amigos espirituais que amparem esta companheira querida, minha amiga Luciene, que trouxe o Evangelho para a nossa reflexão da noite, cujo tema é livre-arbítrio. Boa noite a todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês novamente. Infelizmente ainda à distância, mas a gente vai se acostumando pouco a pouco, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus continue a amparar a cada um de vocês, envolvendo os seus corações. Hoje eu trouxe um tema que é o livre-arbítrio. Bom ou ruim? E até minha sobrinha perguntou: qual é o tema da sua palestra? Quando eu disse, ela falou: depende do jeito que você usa. Pronto, acabou a palestra, né? Mas, realmente, depende do jeito que a gente usa. Mas, para começar, como às vezes tem pessoas novas chegando na doutrina e assistindo, o Espiritismo fala muito de livre-arbítrio. E o que é isso? O livre-arbítrio é a nossa liberdade de escolha. É o direito que nós temos de fazer as nossas escolhas. E eu tenho visto muito frequentemente na internet uma brincadeira, um meme, que diz que livre-arbítrio devia ser que nem senha do cartão do banco. A gente errou 3 vezes, bloqueia. E é engraçado, não deixa de ser. Porém, se nós pensarmos, qual seria o nosso mérito se nós não tivéssemos essa liberdade de escolha? E aí a gente pode pensar, né? É muito bonito, tal, mas vai mexer na nossa liberdade. E se alguém tenta falar o que a gente tem que fazer, de que jeito isso não pode, isso pode, ninguém gosta, né? Com certeza, todo mundo fica incomodado com isso. E aí, se nós pararmos para refletir, o Espiritismo ele chega a ser enganador. Nossa, enganador como assim, né? O que essa pessoa está falando? Enganador porque o Espiritismo ele não nos proíbe nada. Ele é uma doutrina que em nenhuma parte você vai falar é proibido isso ou é proibido aquilo. Não tem. Porém, ele nos diz que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. O que se nós pensarmos é bastante justo, não é? Eu não posso plantar pimenta e querer colher morangos. Os dois são vermelhinhos? São, mas são bastante diferentes. Então, tudo aquilo que eu estrago, tudo aquilo que eu destruo, eu vou ter que consertar. Mais dia ou menos dia, eu tenho que reparar isso. Obviamente, não necessariamente através da dor. Nós podemos reparar através do amor, mas isso tem que ser reparado. Algumas vezes eu vejo as pessoas falando assim:
Ai, mas eu não fiz nada nessa vida para ter tanto sofrimento. Falou certo, nessa vida. Agora, o que foi feito numa outra? Porque lá no nosso planejamento reencarnatório, quando a gente já ficou lá um tempo no plano espiritual, tudo é lindo, maravilhoso, a gente fala, não, agora eu estou preparado e eu quero reparar tudo que eu fiz de errado. Mas a gente quer tudo mesmo, porque a gente esquece como é difícil ficar aqui embaixo. E aí a gente vai falando tudo que a gente vai arrumar. E os nossos mentores falam, não, calma, vai devagar, está pedindo muita coisa. E reduz assim 1/3 e olha lá daquilo que a gente pediu. Só que quando a gente reencarna, a gente esquece. E quando a gente esquece, a gente se acha uma vítima da vida. Por que comigo? Por que eu sofro tanto? Por que acontece comigo? E ainda tem aquela pessoa que fala assim, mas eu não fiz nada de errado. Tá, que bom, que ótimo. Mas o que você fez de bom? Porque o Espiritismo, ele também nos responsabiliza pelo bem que nós deixamos de fazer. Se eu vejo uma pessoa com muita dificuldade em atravessar a rua, eu não ajudo tendo a possibilidade de fazer. Aquela pessoa é atropelada ou cai e morre, nós temos responsabilidade também, porque nós nos omitimos diante de uma situação. Então, nesse sentido, é que eu digo que o Espiritismo ele também é enganoso, porque ele parece que tudo pode. Sim, tudo pode, mas nem tudo nos convém. E aí entra a questão, depende o uso que eu faço desse livre-arbítrio. E se a gente for ver, a própria espiritualidade nos diz que tem pessoas que ainda não conseguem lidar com isso. E aí elas fazem a escolha por uma religião que dá um limite claramente para ela. Isso pode, isso não pode, mesmo falando em termos de um céu e um inferno, porque é o que aquela pessoa consegue lidar naquele momento. E tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que essa pessoa continue a evoluir, porque é isso que nós precisamos na nossa jornada. Evoluir pouco a pouco, cada passinho, mas não parar, porque parar é o que a gente não pode. Eu vi também, já vendo algumas palestras, a pessoa que fala que a gente não devia ter livre-arbítrio. Devia vir tudo escritinho já, que Deus já devia pôr tudo lá, escrito que a gente vai passar a cada vírgula. Mas que graça teria? Qual seria o nosso mérito se a gente só fizesse o que foi pré-determinado? Nós seríamos apenas robôs. Não seríamos seres humanos, não teríamos acertos, não teríamos erros. Ficaria meio sem graça, né? Porque a gente ia viver no humor o tempo todo. Porque a graça da vida é quando acontece algo de muito bom e a gente fica feliz, ou acontece algo de muito triste e a gente, talvez seja o momento que a gente mais cresça, porque no momento de sofrimento a gente vai, ajoelha, ora, pede, vai no centro, faz tratamento, passa na desobsessão, tudo que tem direito, né? E às vezes é esse momento que faz com que a gente aumente a nossa fé. Muito recentemente, eu conheci uma pessoa que tem uma história de vida bastante difícil e passou por uma situação muito boa, com um emprego muito bom, um salário muito bom. E eu tive uma intuição que dizia, lembre essa pessoa que tudo que ela passou foi uma preparação para o que agora vai vir, porque essa é a prova. Tudo que ela julgou que era difícil era um aprendizado para ela chegar numa casa espírita, aprender a doutrina, trabalhar a fé, trabalhar tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Porque agora ia entrar uma prova do dinheiro. E aí eu perguntei para ela, há quanto tempo você não vai mais numa casa espírita, você não toma um passe e você não assiste uma palestra? E ela ficou meio assustada. Nossa, faz tempo mesmo. Então, às vezes, a gente acha que a prova é só um momento de dificuldade. E às vezes não. Às vezes a prova é quando tudo vai muito bem. Porque quando as coisas vão muito ruim, a gente não esquece de Deus. A gente está lá orando, pedindo, pelo menos essa praxe, né? Porque também há muito pouco tempo eu encontrei uma pessoa
E ela falou, desde que o fulano morreu, eu nunca mais orei. Por que com ele? Eu acho uma injustiça. E aí é que entrou toda uma explicação de que não existe injustiça nos planos de Deus, né? Que era o momento que ela mais precisaria orar, não só por ela, mas para que essa pessoa pudesse ficar bem também. Deus não erra. É que às vezes a gente esquece que os planos dele são diferentes do nosso. Nós oramos todos os dias e dizemos, seja feita a vossa vontade. Só falta dizer, contanto que seja também a nossa, né? As pessoas pedem, e está certo, está no Evangelho, pedis e obtereis. Porém, a gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeito, e esquece de ter a paciência, de ter a fé, para entender que às vezes não é no nosso tempo, ou que às vezes aquilo que nós estamos pedindo não é o melhor para nós. Às vezes o nosso pedido pode nos levar para um buraco tão grande que a gente não consegue depois sair dele. Só que nós somos como criança. E muitas vezes a gente faz aquela birra. Porque eu pedi, porque eu orei, eu não ganhei, não consegui. Ué, então vamos ter fé de entender que aquilo não era o melhor. Eu achava que era, mas não era. Não era o melhor. Tem uma historinha, eu acho até que eu contei aqui, mas eu não tenho certeza. É de uma senhora que ela tinha 3 filhos e vivia com muita dificuldade, numa casinha pequena, mas com muita união, almoçando junto, conversando e tudo mais. E um dia eles ganharam na loteria. Cada um comprou uma mansão, um carro bom, aqueles carros importados. E o que aconteceu? Eles foram viajar e, num carro importado, em alta velocidade, aconteceu um acidente e morreram os 3. Então, o que parecia ser uma bênção, que era aquele dinheiro todo, foi, entre aspas, né, a desgraça. Porque se não tivesse aquele dinheiro e tudo mais, talvez estivessem todos ali. Mas vamos lembrar ainda que temos as nossas provas, então nada acontece por acaso. Só que às vezes quando nós olhamos, parece que aquilo é uma bênção ou que aquilo é uma desgraça, e nós precisamos ter a paciência de esperar e entender quais são os planos de Deus. Porque as oportunidades, elas acontecem o tempo todo para nós crescermos, para nós evoluirmos. E às vezes, nós falamos sempre aqui que o trabalho é importante, o voluntariado é importante, mas até mesmo para ajudar, a gente tem que saber ajudar, a gente tem que saber onde, a gente tem que saber de que maneira, se não tem uma forma mais adequada. Para vocês terem uma ideia, eu peguei um exemplozinho, que é o da borboleta. Se a gente olhar uma borboleta tentando sair do casulo, a gente vai morrer de pena. Porque é um sofrimento, ela fica, se espreme e sofre. E aí você pensa assim, não, eu vou ajudar a coitadinha. Eu vou prejudicá-la de tal maneira que ela nunca mais vai voar. Porque é aquele esforço que ela usa para sair do casulo que faz com que ela fortaleça suas asas para poder voar depois. Eu estava fazendo mal? Eu achei que eu estava fazendo bem. E isso, para tudo o que nós vamos fazer, nós precisamos saber um pouquinho. Às vezes a gente vê um bichinho na estrada, vou atropelar. Breca de repente e engaveta um monte de carro atrás. Então aquilo que a gente faz tem consequência. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa estar sempre atento às coisas que vêm ao nosso encontro, né? Porque custo-benefício, às vezes eu acabo destruindo um monte de coisa, até lares, né? Vai saber se eu causei um acidente, se matou as pessoas, né? Não sabemos. Então a gente precisa, sim, ter um cuidado, ter uma atenção. E ainda, voltando à questão do livre-arbítrio e de nós querermos sempre com que ele seja respeitado, me veio também uma questão que é oposta.
e o livre-arbítrio dos outros. É um cutucão, né? Porque nem sempre a gente quer respeitar o livre-arbítrio dos outros. Pra onde foi o bicho, gente? Foi embora. Eu não sei se vocês viram, mas tinha um besouro bem grande sobre a minha cabeça. Me perdi. Então, nós queremos sempre que o nosso livre-arbítrio seja respeitado. Ok. Mas, às vezes, a gente vê alguém numa situação que vai quebrar a cara, uma pessoa que a gente gosta. A gente quer respeitar o livre-arbítrio dele? Não. Pela nossa vontade, a gente pega a pessoa, tira daquilo, não vai fazer assim, vai fazer do meu jeito. Porque o nosso jeito a gente sempre acha que é o certo, né? Só que nós podemos? Não podemos. Por pior que seja, e às vezes a gente vê a pessoa, a gente tem certeza, não vai dar certo. Vai dar errado. E o que a gente pode fazer? A gente pode falar, a gente pode orientar, a gente pode sensibilizar. Mas eu não posso forçar a pessoa a sair daquela situação. Às vezes a gente vê até mesmo na desobsessão. O espírito está sofrendo há muito, muito tempo, mas está querendo se vingar. E a gente fala do perdão, e às vezes nem é um espírito, às vezes é uma pessoa encarnada. Que a gente fala, perdoa, não vai dar certo. Porque a gente sabe que não dá certo. Ficar carregando mágoas, ódio, rancor. Vai ficar aqui agora, adoecendo? Não vai. Vai passar para o plano espiritual e vai continuar com isso. E aí, às vezes, cria aquela situação de vingança e ódio, um briga, um reencarna, outro obsedia. Aí, quando volta um, outro obsedia. E aquilo não acaba nunca. Nunca. E a gente vê nos livros que quando vai em uma caravana de socorro, aquelas pessoas precisam querer ajuda. É necessário o querer, a vontade de mudar. Porque senão, nada acontece sem a vontade. Às vezes a pessoa casa e fala assim, não, mas ele vai mudar, ela vai mudar. Gente, é uma ilusão. As pessoas só mudam quando elas sentem necessidade, quando elas acham que aquilo é melhor para elas. Por exemplo, meu amigo não vai parar de fumar porque a fumaça dele me incomoda. Ele vai falar, os incomodados que se retirem. Quem vai mudar vai ser ele se um dia perceber que aquilo está prejudicando a si mesmo, ou que ele teve alguma perda em decorrência disso. Mas porque eu quero? Não. Porque ele sentiu que é o momento. É muito difícil, é uma situação muito difícil. Eu trabalhava com moradores de rua e às vezes a gente via que a pessoa já estava bem, estava feliz e largava tudo para voltar para a rua. E isso dava uma tristeza, porque você vê que vai dar errado mais uma vez. E uma amiga minha, ela sempre me dizia, Luciene, a gente faz o possível. O impossível a gente apresenta a Deus. E é uma lição que eu levo para a vida. Porque para tudo é assim. Em tudo que a gente fizer, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça, não só nós temos o nosso livre-arbítrio. Os outros também têm. Os outros têm o direito de errar. Não para sempre. Porque ninguém fica para sempre nessa vida. Chega um momento que até os espíritos mais endurecidos se cansam e buscam uma mudança de vida. Porque o tempo existe para nós. Para a espiritualidade, o tempo é infinito. Deus não tem pressa. Ele nos espera quanto tempo for preciso. Agora, esse tempo é importante para cada um de nós. Porque nós pedimos a oportunidade de estar aqui. Nós pedimos a oportunidade de reencarnar. E nós não sabemos quanto tempo vai demorar para que nós possamos novamente ter essa oportunidade. E aí, como eu gosto sempre de fazer, eu trouxe uma historinha para a gente pensar um pouquinho a respeito do livre-arbítrio. Então, essa historinha chama O Sábio e a Borboleta Azul. Havia um viúvo que ele morava com 2 filhas muito curiosas e inteligentes.
E elas estavam sempre perguntando, falando, e muitas vezes ele não sabia responder aquilo que elas estavam perguntando. E como ele queria dar a melhor educação para as meninas, ele resolveu mandá-las para passar um tempo com um sábio no alto da montanha. Só que o que acontecia? O sábio respondia tudo que as meninas perguntavam. E elas não se conformavam com isso. E aí elas pensaram, eu vou aprontar uma para esse sábio. Eu vou fazer uma pergunta que ele não vai saber responder. E aí apareceu uma borboleta azul. E elas pegaram e pensaram, eu vou segurar a borboleta azul e aí eu vou esconder na minha mão. E eu vou perguntar para o sábio se ela está viva ou está morta. Se ele falar que ela está viva, eu aperto e ela vai morrer. Mas se ela falar que está morta, eu vou abrir a mão e vou deixar ela voar. E aí, assim, elas fizeram. Foram lá ao encontro do sábio, que estava na santa paz, meditando, e foram as duas com a borboleta. E aí chegaram para ele e falaram, eu tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou está morta? E o sábio, com toda a calma que ele tem, longo de tempos de meditação, lhe respondeu para elas o seguinte, depende de você. Ela está em suas mãos. E assim é a nossa vida. Ela está nas nossas mãos. A gente sempre tem um plano e a gente acha que vai chegar aqui e vai fazer o melhor. A espiritualidade fala que daquilo tudo que a gente programa, a gente faz muito pouco. Inclusive, não sei se vocês sabem, tem um umbral todinho para os espíritas. Né, que eu descobri num dos livros do Carlos Bacelli. Falei, ai meu Deus, né, pelo menos vamos encontrar amigos lá. Mas é assim, a gente tem que lembrar que ninguém é perfeito, mas que a gente precisa sim tentar melhorar, tentar entender. Às vezes a gente vê uma pessoa, às vezes até muito doente, com muita dor, e aquela pessoa já está preparada para partir. Mas a gente aceita? Se é um pai, uma mãe, um filho, a gente está preparado para aceitar? Como é difícil, né? Porque a gente quer a pessoa com a gente, que é ali do nosso lado. E às vezes a pessoa fala, né? Mas o filho, a filha, o esposo chora. Não, sem você eu não vivo, eu não consigo. E aquela pessoa fica indefinidamente naquela dor, naquele sofrimento. Então, a gente precisa aprender a ser menos egoístas. É feio falar isso, né? Mas é verdade. Porque é o nosso egoísmo que prende as pessoas. Às vezes a gente vê que ela chega a desencarnar e não consegue ter paz. Não consegue ter paz porque quem ficou não consegue desapegar. E a gente precisa lembrar que o nosso tempo no corpo físico é um tempo limitado. E esse corpo é a prisão para o nosso espírito. Porque o nosso espírito é leve, o nosso espírito não precisa de nada disso, não sente dor, não tem fome, não tem frio, não tem nenhuma das necessidades que nós temos aqui. E às vezes aquela pessoa que está doente, em sofrimento, ela só precisa que a gente libere ela. Que a gente fale, vá em paz, pode ir, que tudo vai dar certo. É simples. Vai doer? Claro que vai doer. Nunca tem uma despedida em que não haja dor, né? Agora, como o Carlos falou no começo, pode ser um dia a mais ou um dia a menos. Como a gente trabalha para que isso aconteça? Hoje eu encontrei uma pessoa, inclusive era um morador de rua, e ele estava muito alcoolizado naquele dia, sabendo que eu era espírita. Ele me disse, Luciene, se eu morrer, eu vou encontrar minha filhinha que morreu? A filhinha dele tinha caído numa piscina, ele era caseiro, e morreu afogada, né? Então, você entende que tudo aquilo que ele estava fazendo era buscando um desencarne precoce,
para encontrar essa filha que ele julgava perdida. E aí eu busquei orientar, né, da maneira que ele entendia, dizendo que ela era um anjo. E se ele se achava também um anjo para ir para o mesmo lugar que ela. Se ele julgava-se merecedor de estar naquele mesmo lugar. Né? Infelizmente, esse livre-arbítrio dele foi respeitado. E por mais que a gente tenha tentado, ele acabou morrendo na rua. Infelizmente, em uma situação deplorável. Se está bem ou se ainda está vagando, não sabemos. Né? Infelizmente, às vezes até vem alguns e voltam a descontar, mas esse ainda não voltou. Então, o livre-arbítrio, ele é para todos, ele é necessário, ele é importante, mas a gente precisa aprender também a usar o nosso, porque tudo que a gente faz existe uma consequência para nós e para os outros, e respeitar o livre-arbítrio alheio. Por mais difícil que seja, às vezes a pessoa fala, mas você não vai fazer nada? Talvez naquele momento eu não possa fazer nada. Só respeitar a decisão da pessoa e estar ao lado dela quando as coisas não derem certo. E além disso, existe a oração, que a oração cabe sempre. Quando eu não posso fazer nada, nada mesmo, eu posso orar. Em qualquer situação. Seja para os desencarnados, seja para os encarnados, a oração é um alívio, a oração é uma bênção, fortalece, dá esperança. E algumas vezes, quando a gente até ora por uma pessoa que não está bem, pedindo que seja feita a vontade de Deus, a gente pode dar uma adiada, né? Por quê? Pelo valor da nossa prece. Mas não podemos nunca esquecer que a vontade maior é de Deus. Não é a nossa que deve prevalecer. Eu espero que a reflexão seja boa para todos, porque hoje eu falei para uma amiga que eu ia falar do livre-arbítrio dos outros e ela regalou os olhos, porque a gente só pensa no nosso, né? A gente quer saber do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, e esquece que a gente o tempo todo tenta interferir no livre-arbítrio alheio. E era isso que eu queria refletir com vocês, desejando que todos permaneçam com muita paz, que Deus proteja a cada um, e que cada um também faça a sua parte, porque não adianta pedir ajuda a Deus, que Ele mostre o caminho se nós não estivermos dispostos a caminhar. Então, desta forma, quero agradecer a presença de cada um que esteve conosco e pedir permissão à espiritualidade para que nós possamos fazer o encerramento dessa parte dos trabalhos. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, pedindo também força e proteção a nós, a nossas famílias, aos nossos amigos e até aos nossos inimigos, se assim o tivermos. E desta forma, gratos que somos, encerramos essa parte dos trabalhos com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque seu é o reino, o poder, a luz e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora eu passo o microfone à Flávia, que vai continuar com o trabalho de vibração.
Então, boa noite a todos, amigos, companheiros queridos da nossa casinha. Começando mandando aquele abraço apertado para todo mundo, aquele abraço que a gente está com vontade, né, de dar, mas vai chegar a hora. Que Deus nos abençoe nesta jornada de aprendizado, às vezes difícil, né? Lições duras que a humanidade vem passando, mas é um caminho necessário para que nós possamos alcançar alguns entendimentos a respeito das coisas de Deus. Nós somos muito entendidos das coisas dos homens, mas Deus está nos fazendo um convite para que a gente foque mais nas coisas do alto, naquilo que é verdadeiro, naquilo que não perece. E é com essa gratidão a Deus pelas lições que nós vamos iniciar as vibrações desta noite, pensando e sentindo quantas bênçãos também temos recebido. O fato de estarmos aqui nesse momento já é uma bênção na nossa vida. Conectados através de um sinal que a gente nem vê, mas que nos aproxima, nos faz sentir juntos. Esse é o poder que a fé tem. Não importa a distância, se estivermos em sintonia, estaremos juntos. E as vibrações da noite, elas vão começar. A gente sempre pede um carinho especial por todos os tarefeiros da nossa casinha, irmãos nossos que estão ansiosos para que as nossas rotinas de trabalho sejam retomadas. Então, meus irmãos, força nessa alma. Nós vamos chegar lá. Vamos voltar às nossas atividades. Vamos encher esta varanda. Vamos fazer nossa sopa, nossos eventos de amor, de família. Que o coração se fortaleça com essa esperança. Agora nós vamos fazer nossas vibrações de amor, de carinho, para todos os amigos desta comunidade. E quantos amigos temos? Quantos são aqueles que na quinta-feira à noite param ali suas rotinas e se juntam a nós para falar de Jesus, para agradecer, para orar? Isso faz a gente voltar para as Escrituras Sagradas, o Evangelho, que conta para nós quando Jesus se reunia ali na casa de Simão Pedro com os seus. Acho que eram tardes abençoadas. Acho que eram manhãs iluminadas e noites de banquete espiritual. E hoje aqui, reunidos, a simplicidade que a palavra do Cristo exige, a gente pode reviver esses encontros, porque Cristo está conosco, porque Ele está presente, porque o amor dEle preenche todos os espaços do nosso coração.
Porque quando buscamos no Evangelho a orientação, é Ele que nos fala. E como na casinha de Simão Pedro, grandes transformações aconteciam naqueles corações, nossos corações também continuam se transformando hoje. Então nós pedimos à falange de Frei Luís, com os seus lírios da cura, envolvam a todos os amigos desta comunidade num grande banquete espiritual, como aquele na casinha de Simão Pedro. Nossas vibrações vão sendo levadas para todos os hospitais que cuidam das doenças do corpo e da alma. Hospitais que abrigam corações em desalento. Que Jesus, através desta luz emanada por esta equipe, possa alcançar esses leitos de dor e amparar e confortar. Vamos na nossa vibração incluir aquilo que sempre temos pedido e hoje vamos pedir já com um brilho mais forte nos olhos, para a cura deste mal que se abateu sobre a humanidade. Vamos vibrar para que possa chegar a todos a esperança em forma de vacina, que os caminhos se abram para que o nosso povo receba a oportunidade da cura e do recomeço. Emanando muita luz para o nosso país, nosso Brasil de tantas lutas, nosso Brasil para onde o Cristo transportou a árvore do Evangelho. Nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vibrando para que o verde e amarelo da nossa bandeira seja como luzes que curam, porque elas têm esse poder. Energias de cura recaia sobre esta nação. Mas não só a cura dos males físicos. Que nós aprendamos o caminho da cura dos males morais, dos males da alma. E para que essa cura ela seja alcançada cada dia um pouco mais, é necessário que o Evangelho avance de coração em coração. E essa semana eu li uma frase de Chico, nosso querido Chico, sobre a importância da renúncia, daquilo que já não cabe mais, as escolhas novas que fazemos com Cristo. Então, que nós saibamos dar mais
do que pedir. E para isso, nós vamos encerrando este momento de vibração. E eu queria que nós aqui, vocês aí em casa, que nós fizéssemos juntos, em forma de música, que o Maurinho vai trazer para nós, essa oração que nos ensina a nos diminuir, para que o trabalho e a obra do Cristo cresça na humildade, na doação. Vamos juntos então. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos nos envolvendo nestas energias salutares. Vamos deixando que esta equipe espiritual, os caravaneiros de Frei Luís, se acheguem aí perto de cada um, que possam transformar as águas em remédio, recebendo os passes renovadores e restauradores, que as energias possam ir sendo direcionadas para aquilo que mais precisamos,
se nosso corpo, se nossa mente, se nosso coração. E sigamos, irmãos, com fé. É essa força que nós precisamos para irmos em frente, sob as bênçãos de Jesus e Maria, sob a direção segura do nosso amado amigo Frei Luiz, e com a proteção desta equipe abençoada, recebendo as irradiações de Santa Rita de Cássia. Nós vamos passando para o momento do passe, nesta noite de muita luz e muita gratidão. Cair em tentação.
seja feito assim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco. Que esse ano seja uma grande virada para a gente, como humanidade, como seres humanos. Muito obrigado, boa noite a todos e até semana que vem.